Fala galera, a gente vai começar uma série de videozinhos aqui e que eu espero ajudar você a desenvolver o seu conhecimento. Vamos direto ao ponto e a gente vai falar um pouco hoje sobre sensor MAP. Sensor MAP é um sensor que a galera tem muita dúvida, sempre rola bastante dificuldade de testar e é uma coisa simples e através dele a gente pode matar um monte de charadinha ali, um monte de problema bem fácil ali, sem dor de cabeça. Então vamos lá, vou mudar a tela aqui, mostrar o slide para vocês. O sensor MAPzinho aí todo mundo conhece, né? Acredito que todo mundo conheça, quem não conhece está conhecendo agora. O que é o sensor MAP? O sensor MAP ele é um sensor de pressão absoluta do coletor. Ele mede o vácuo, vamos colocar assim, que tem no coletor, a pressão negativa que tem dentro do coletor de admissão. O que ele faz? Ele transforma a pressão negativa do coletor de admissão em um sinal elétrico, em volts, né? E manda para a central de injeção eletrônica. Qual a sua função? Através do sinal do sensor MAP, a unidade de comando consegue identificar a quantidade de oxigênio que está entrando para dentro do motor e com isso controla as duas principais funções da central de injeção eletrônica. Quais são as duas principais funções da central de injeção eletrônica? O que ela tem que controlar principalmente? Que é o tempo de injeção, que é a quantidade de combustível que vai para dentro do motor para ser queimado, e o ângulo de ignição, tá? Estou mostrando aí para vocês alguns exemplozinhos aí de sensor MAP, ó. Esse sensorzinho aqui, se eu não me engano, deve ser do Peugeot, aquela versãozinha mais antiga, mas independente do que for, a maioria segue esse padrão, né? Aqui tem uma borrachinha de vedação. Esse daqui é do carro talvez seja de uns carros mais antiguinhos, mas não tão antigo. Por quê? Porque nesse aqui a gente já vê a presença, junto com o sensor MAP, de um sensor de temperatura do ar aqui na pontinha, ó, tá? Esse daqui já é um pouquinho mais antigo, que é aquele que pega uma mangueirinha aqui, né? E vai para o coletor de admissão. Ele não pluga direto no coletor de admissão. Tem o Golzinho antigo que utilizava assim, tem o Fiat Uno antigo, o Palio antigo, linha Fiat antiga também utilizava assim um motor Fiasa. Kombi, aquele com motor de Fusca ainda bem antiguinho, nem é tanto da minha época, eu mexi muito pouco nisso. Dava aquele probleminha que entupia a mangueirinha torcia e o MAP não pegava o sinal. Vamos ver. Onde fica o sensor MAP, né? Ele fica depois da borboleta e antes do motor, lá fixado no coletor de admissão. Tanto nos carros quando tinha a mangueirinha, como nos carros que o sensor MAP é fixado na parede do coletor, ele fica depois da borboleta. Não confundam sensor MAP com sensor MAF. O sensor MAF é um sensor de fluxo de ar. Ele fica antes da borboleta, né? E ele mede aquele ar que está passando antes da borboleta. Existem carros que tem MAF e MAP. Existem carros que não tem MAP, mas tem MAF. Nesse momento a gente vai falar somente sobre o MAP e futuramente a gente vai falar mais sobre o MAF também, que também traz bastante dúvidas aí para a galera. Então vamos lá. Nos mais antigos, né? Como que eles trabalham? Tanto os mais antigos quanto os mais novos. Os mais antigos eles têm o quê? Um terra, certo? Uma alimentação
positiva, uma alimentação negativa e o sinal do sensor. São de 3 pinos. E o de 4 fios, ele tem uma alimentação negativa, uma alimentação positiva, um fio de sinal do sensor e um fio de temperatura do ar. Um pino, né? Tô falando fio, mas dá para entender que é pino. Vamos ver o esqueminha elétrico aqui. Esse aqui já é um esqueminha elétrico das versões mais novas, tá? Aqui a gente consegue visualizar o seguinte. Aqui é o esqueminha da Dicatec, muito bacaninha, né? A gente tem uma entrada aqui, ó, no pino 3 do sensor MAP. A gente tem uma entrada de 5 volts de alimentação do sensor. E a gente tem uma entrada de negativo, vamos colocar assim, uma entrada de negativo, que o módulo manda o negativo também para o sensor. E esse negativo que o módulo manda para o sensor, ele divide entre o MAP para utilizar e o sensor de temperatura. No pino 4 é o sinal, essa mãozinha aqui, né? E esse branquinho aqui indica que é o sinal que entra para o módulo, tá? E nessa de baixo, a gente vê aqui que é o sinal do sensor de temperatura do ar. Então, na sequência, alimentação positiva, sinal de temperatura do ar, alimentação negativa e sinal de temperatura do ar. Falei errado. Aqui no de cima é sinal do MAP, tá? Sinal do MAP. E aqui, ó, onde a gente vê aqui é o conector do módulo, né? A alimentação sai do módulo B11, entra no módulo o sinal do MAP B3, sai a alimentação negativa para o sensor B05 e vai o sinal do sensor de temperatura do ar no B27, todos esses do módulo. Esse exemplo aqui, se eu não me engano, a gente pegou de uma Saveiro com módulo 9GV. Mas não importa porque, se não for, porque isso daqui é padrão do sensor MAP de 4 fios. Todo sensor MAP de 4 fios trabalha exatamente dessa forma. Logicamente, os pinos da central não vão ser os mesmos, de cada central vai variar. E pode até ser que, de acordo com o sistema de cada carro, varie a numeração aqui desses fios, tá? Na pinagem lá do plug de cada módulo. Mas muitos são dessa forma aqui. Mas a gente consegue encontrar até sem esquema elétrico o que está acontecendo ali. Vamos para o próximo? Na hora da gente testar o funcionamento do sensor MAP, o que a gente precisa verificar para não ter erro, tá? Antes de mais nada, né, a gente vai ver a alimentação positiva, 5 volts nos carros de linha leve, né? Alimentação negativa, 0 volts. A diferença entre o borne negativo da bateria não pode passar de 100 mV para o negativo do sensor, tá? Caso passe, a gente tem problema no terra do carro ali, ou na alimentação terra do módulo de injeção eletrônica. Então, tem que ficar esperto com isso aí, porque isso aí dá diferença na leitura do MAP, se tiver essa diferença. Sinal trabalha dentro da faixa de 0.9 a 4.75, tá? Observação: em alguns scanners a gente não vai ter essa leitura em volts. Ele vai mostrar a leitura para a gente em bar, milibar, quilopascal, várias outras coisas assim. Então, assim, o que eu aconselho dentro do que a gente estuda aqui? A gente testar sempre utilizando o multímetro, no caso do MAP, tá? É o melhor teste que a gente tem para fazer, ou multímetro ou osciloscópio, tá? Vamos para o próximo.
E aí a gente vai fazer os testes dos sinais, também com o multímetro ou osciloscópio. Com o motor desligado e a chave ligada, tá? Ele tem que ficar mais próximo ao positivo. Aqui na minha cidade, por exemplo, na Grande Vitória, o ideal é que ele tenha mais ou menos 4 volts. Né? Nas demais regiões, ideal entre 3.7 a 4.7. Isso aí porque isso aí ele pega a temperatura atmosférica. Então, por exemplo, na região de montanhas vai ser um pouquinho diferente. Então você tem que ter esse padrão aí no seu local de trabalho, tá? Mas aí você vai pegar o costume. Você faz 1, faz 2, faz 3 e aí você não vai ter mais tanto erro nos próximos. A variação é muito pouquinho. Às vezes eu vou fazer na minha oficina da 3.9, aí às vezes eu vou fazer da 4, às vezes da 4.1, mas nunca é muito diferente disso, tá? Então vamos lá. Com um motor em marcha lenta e cargas desligadas, ar-condicionado, farol, isso são cargas, né? O ideal é que ele fique entre 1.3 a 1.7 no nível do mar. Maior que 1.7 e próximo a 2 volts, a gente tem uma indicação de possíveis problemas mecânicos, como entrada de ar no coletor, válvulas presas, válvulas carbonizadas, erro de sincronismo do motor, escapamento entupido, problema no corpo de borboleta, obstrução no coletor de admissão. Aí isso daqui é até uma coisa que a galera pergunta, né? O que seria essa obstrução no coletor de admissão? Por exemplo, nos carros com motor Duratec, ele tem uma borboletinha que fica lá próximo fica mais próximo à entrada do cabeçote. Aquilo ali costuma dar problema no eixo e aí dá diferença no MAP, tá? Um pequeno exemplo, mas sei lá, pode entrar um rato, um pano, alguma coisa ali, causar uma obstrução ali do coletor, vai ficar ali na entrada ali entre o coletor e o cabeçote e aí vai impedir com que o ar entre para dentro do motor ali. Aí não tem para onde correr, vai dar diferença e vai ficar próximo a 2 volts, talvez até fique um pouco mais do que 2 volts, tá? No slide anterior, quanto maior o vácuo, né, menor a tensão. Então, se a gente tem uma obstrução no coletor, uma entrada de ar, alguma coisa desse tipo, o vácuo não vai ser maior, vai ser menor o vácuo, né? A tendência vai ser com que o ar que está dentro do coletor fique mais próximo à temperatura atmosférica, né? A temperatura não, a pressão atmosférica, tá? E aí a gente tem o seguinte, na aceleração rápida, a gente tem quando a gente vai fazer aquela aceleração rápida no carro, continuando o teste, né? A gente vai fazer aquela aceleração rápida no carro, vai subir a voltagem, porque logicamente quando a borboleta abrir, a pressão do coletor vai ficar menos negativa, vai ficar mais próxima à pressão atmosférica, então ele vai ficar próximo a 4 volts. Tá aqui 4.8, tá? Mas aqui no caso, comparando a esse daqui que ele ficaria até positiva a pressão do coletor, e isso no caso é impossível, tá? Então, se você tem uma pressão do coletor somente com a chave ligada 4 volts, então quando você fizer a aceleração, ele vai chegar a 3.8, 3.7, tá? E na desaceleração, ele vai chegar próximo a 0.5 volts, 0.8 volts. O importante é que na hora que você fizer a aceleração, ele vai chegar próximo a 4 volts, um pouco menor, mais próximo a 4 volts. E na desaceleração, ele tem que ficar um pouco menor do que 1.3 a 1.7, que é o que ele estava. Vamos supor que na lenta ele estava 1.4. Então na desaceleração ele tem que ir lá 0.8 e aí depois retorna a lenta ali para 1.3, 1.4, tá? Peguei um gráficozinho
E esse gráfico aqui, ele é do scanner, o Napro, né? O PC Scan 3000, muito bacana o scanner. E aí a gente tem aqui, ó, com o veículo em regime de marcha lenta, tá? Mais ou menos 400 milibar, tá? E a gente pode ver que isso daqui está dentro daquilo que a gente falou. Ele mostra também em volts, tá? Esse scanner. Então a gente tem 400 milibar e 1.6. O que a gente viu aqui no anterior, ó, de 1.3 a 1.7. Show de bola. Se tiver menor, defeito mecânico, entrada de ar, sincronismo do motor, problema do cabeçote, tá? Se estiver maior, né, do que isso daqui, se estiver menor, se estiver maior do que 400 milibar, 450, 460, aí a gente já tem uma pressão maior, né? E quando a gente for ver isso daqui também, ele não vai estar aqui com 1.3, ele vai estar com 0.8, 0.9, ele vai estar com pouco ar, né? Logicamente você vai ver na sonda lambda que ele vai te dar uma mistura mais rica também. E a gente tem a opção de ter filtro entupido, né? E obstrução naquela mangueira de entrada lá antes do TBI, algumas possibilidades assim. No geral aí a gente vai ter algum defeito na entrada de ar. Algo vai estar fazendo com que pouco ar esteja sendo admitido para o motor, tá? Na aceleração a gente vê pelo gráfico aqui, ó, na lentinha, ó, próximo a 400, né, ele dá uma variaçãozinha que é super normal. Aí na aceleração ele sobe, aqui acelerou menos. Quando acelerou bem forte, ó, chegou próximo a 700. E na desaceleração chegou próximo a 100. 150 aqui, ó, próximo a 100. Tá? Fez várias acelerações, desacelerações e tal. Depois retornou para a faixa dos 400 milibar. Então, basicamente, o funcionamento do sensor MAP é isso daí. E a gente tem... o que eu costumo dizer para a galera? Isso daqui é o ideal, tá? A gente está vendo o funcionamento de um sensor 100%, com funcionamento 100%. Para que a gente consiga descobrir defeitos, a gente precisa ver ali, precisa saber primeiro como que é um sensor funcionando 100%. Não tem como a gente saber que algo está com defeito se a gente não souber como é o funcionamento daquele sistema, daquela peça em si. Então, galera, fica aí para vocês essa dica de sensor MAP. E existe uma coisa muito bacana também no sensor MAP, quando a gente faz a análise com o osciloscópio, que a gente consegue na lenta ali, com a oscilação, a gente consegue ver possíveis falhas ali no cilindro. Por exemplo, cilindro 1 está com vedação de válvula ruim e tal. A gente consegue ver ali talvez um anel de segmento com um pouco de vazamento. E a gente consegue ver isso dali fazendo a análise ali do vácuo, utilizando o sensor MAP, até sem utilizar um transdutor. E a gente vai fazer um vídeo desse aí depois mostrando para vocês, beleza, galera? Então, por enquanto a gente fica nisso daí e tamo junto, até os próximos vídeos.